Boa tarde, galera. Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos falar um pouquinho de câncer. Antes de falar de câncer, nós vamos falar um pouquinho da mitose, para vocês relembrarem o que é mitose. Então, a mitose é um processo de divisão celular, onde uma célula geram duas com a mesma quantidade de cromossomos. Essa divisão celular, ela está dividida em fases. Quais são as fases da mitose? Vocês lembram? 5 segundos para lembrar. Pronto? Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Inclusive, tem uma frase que eu ensino para vocês, que eu aprendi também há 30 anos atrás, que é aquela frase: prometo, Ana, telefonar. Essa frase, ela faz com que a gente consiga memorizar as fases da mitose. Então, prometo, prófase, metáfase, anáfase, telefonar, telófase, ok? Essas fases, então, cada fase da mitose ocorrem as características próprias, aonde no final da telófase você tem então as duas células com a mesma quantidade de cromossomos, tá bom? Então, isso é a mitose. Essa mitose, para que ela serve? Para crescer nosso cabelo, nossa unha, um tecido para ele se regenerar. Se você corta o dedo, passa uns dias, o tecido não está regenerado, não está cicatrizado. Por quê? Porque aquelas células cresceram, formaram os tecidos e assim ocorre. A formação do nosso cérebro, vocês sabiam que a gente tem a maturidade, a formação completa do nosso sistema nervoso com 25 anos mais ou menos? Antes disso, não está totalmente formado. Então, as células ainda vão crescendo, vão se multiplicando, tá? Isso ocorre para todo o nosso organismo. Esse processo da mitose, desse crescimento celular, é constante, tá bom? Agora, vocês entendendo então o que é a mitose, o que é esse crescimento normal das células. Agora veja, o câncer já é um crescimento anormal das células. É quando a célula cresce de maneira desordenada, em grande velocidade, formando os nódulos, formando os tumores. Então é isso que a gente vai falar um pouquinho aqui para vocês. Então eu fiz também todo um resuminho, entrei no Instituto INCA, que é aquele que eu pedi para que vocês entrassem também, para estar fazendo a pesquisa e as atividades da semana passada, vocês lembram? Então é isso, né? Lá já vai ter o que é o câncer, os tipos de câncer mais comum, que é mama e próstata, como ocorre a prevenção, como que ocorre o câncer, da onde ele surge. Então vocês vão entrar lá no site, ou pode ser qualquer outro site, pode ser livro, para estar ajudando vocês aí na atividade. E eu fiz essa aula para também estar ajudando e facilitando, tá? E aí ela vai ser colocada no Facebook, no YouTuber, mas não com a intenção de eu ficar famosa, longe disso, né, gente? Esse canal eu fiz para vocês, meus alunos do Júlio, para facilitar um pouquinho a vida de vocês, tá bom? Então vamos entender o que é o câncer. O câncer é uma doença, é um crescimento desordenado de células. Essas células invadem então os tecidos e órgãos, formando os tumores, tá bom? Elas crescem rápido demais, são agressivas ao organismo e incontroláveis. Os tumores se espalham para o corpo todo. O câncer varia conforme o tipo de célula que cresce desordenadamente. Então, células do tecido epitelial, que são células da pele, células da mucosa, vão formar os carcinomas. Se o ponto de partida é o tecido conjuntivo, o que seria tecido conjuntivo? Do osso, do músculo e da cartilagem. Então, esse câncer vai ser um sarcoma, certo?
A capacidade, velocidade e multiplicação de invadir outros tecidos e órgãos é conhecido como metástase. Então, nós vamos dividir em três: carcinoma, tecido epitelial, sarcoma, tecido conjuntivo, e a capacidade de crescer mais rápido e se espalhar para o nosso corpo, metástase, ok? Como surge o câncer? A partir de mutação genética, alteração do nosso DNA. Lembrando que o DNA comanda a célula toda. É o ácido desoxirribonucleico. O DNA passa a receber instruções erradas. Temos genes inativos nas células. Esses genes podem ser ativados. E quando esses genes que são inativos se tornam ativados, eles são chamados oncogenes, ok? Esses oncogenes transformam as células normais em células cancerosas. Toda célula é dividida em três partes. Quais são as partes? 5 segundos de novo. Quais são as partes da célula? As três partes básicas, vocês lembram? Membrana, citoplasma e o núcleo. Algumas células têm núcleo, outras não. A maioria tem. Bactéria que é procarionte. Todas as demais células do reino são eucariontes. Então, vão ter ali o núcleo dentro. Dentro, então, desse núcleo, nós vamos ter os cromossomos. Os cromossomos carregam os nossos genes. Lembram disso? Toda a informação genética encontra-se nos genes, numa memória química. Guardem isso daí. O que faz o gene ficar ativo? Fatores ambientais, causas externas. Quais são as causas externas? Poluição, tabagismo, álcool, toxinas. Que mais eu coloquei aqui? Hábito, estilo de vida, infelizmente, a má alimentação, sedentarismo. Tudo isso pode ativar esse gene que estava inativo, transformando então esse gene num oncogene, certo? O processo de formação de um câncer o nome se dá carcinogênese, tá certo? Raros são os cânceres com influência hereditária. E também tem a questão do envelhecimento. Quando a gente vai envelhecendo, o nosso corpo vai envelhecendo de um modo geral, as células do nosso corpo também vão envelhecendo. E isso também pode estar, infelizmente, ativando esse gene, tá? Então, repetindo, a gente tem alguns tipos de câncer, dependendo se é tecido epitelial, se é o tecido conjuntivo, se é um tumor mais agressivo, tá? Mas o que vai desencadear todo esse processo é uma mutação genética, é fazer com que esse gene da nossa célula, que está lá na nossa informação, no núcleo, escondidinho lá, protegido dentro do núcleo da nossa célula, ele vai se tornar ativo e vai desencadear esse tipo de câncer que pode variar nesses três que a gente falou, tá? Pode variar então no câncer, que é um sarcoma, né, ou um carcinoma, ou até o mais grave de todos, que é a metástase, tá certo? Então, assim, eu dei uma clareada nas ideias de vocês, né, da onde que surge o câncer, como surge o câncer, e a partir de agora vocês vão continuar a pesquisa de vocês, tá? Vocês podem fazer, então, esse resuminho dessa aula e pausando o vídeo, pegando as informações, fazendo um roteiro e um resumo para vocês, tá? Essa seria, então, a atividade dessa semana sobre câncer. E para o pessoal também do terceiro ano, a gente vai falar do sistema digestório, que aí seria um próximo vídeo,
tá bom? Espero ter ajudado um pouco aí vocês, na continuidade dos estudos. Um beijo grande.